nota, hein? Não viaja. O que você sabe sobre Vitor Meirelles? Eu, Vitor Meirelles, não sei nada mesmo, absolutamente nada. Olha, infelizmente nada. Nada. Nada? Ele é escritor, né? Vitor Meirelles, sei que foi um escritor catarinense. Vitor Meirelles, não sei, eu sei que ele é um deputado, não sei o quê. Pintor catarinense, nascido em Desterro. Foi um pintor catarinense que pintou a primeira missa do Brasil, registrou a primeira missa do Brasil. Em Paris, Vitor Meirelles dedica toda a sua energia aos estudos. Da sedutora noite da agitada capital francesa, só toma conhecimento pelos amigos. Seu objetivo, sua obsessão, é realizar uma grande composição original. Nasce a ideia daquela que será a sua obra mais conhecida, a primeira missa no Brasil. O tema é sugerido por Manuel de Araújo Porto Alegre, espécie de mestre e padrinho artístico do pintor, com quem troca intensa correspondência. Estude bem a teoria da sombra e da perspectiva, porque sem essas bases, muito terá que lutar. A elas deverá o perfeito conhecimento das modificações de luz, dos planos, dos relevos. Copie desenhos cenográficos, porque nesse estudo está o fundo dos painéis. Veja-se Thomas de la Roche por mestre. Ele é hoje o pintor mais filósofo e mais esteta que conheço. Percorra os museus, não só para fazer cópias, como para estudar. O esboço do quadro é enviado ao Brasil e exibido nas exposições gerais da Academia em 1859 e 1860. Porto Alegre faz algumas sugestões. O pintor histórico e professor da Academia Francesa, Robert Fleury, aconselha a retirada de uma figura. Com um índio a menos, a versão definitiva da primeira missa é pintada. Em 1861, é aceita com referências elogiosas pelo júri do Salão de Paris, que pela primeira vez tem a participação de um brasileiro. Sim. Eu aconselhei a pintar a primeira missa. Mesmo tendo deixado a direção da Academia de Belas Artes, em 1857, eu continuei a corresponder-me com Vitor. Recordo-me muito bem. Leia 5 vezes o Caminha. As embaíbas são formosas, enfeitam o bosque. Lembre-se das nossas árvores, de troncos retos, dos coqueiros, dos palmitos e do homem d'armas. Vejo a primeira missa como uma grande obra. Em composição, em técnica, na harmonia de tons, na correção de forma, no hábil agrupamento dos figurantes. A primeira missa tem a alma de Vitor Meirelles. Como é que está a matéria sobre aquele pintor, o... Vitor Meirelles de Lima. Até parece que tinha ouvido falar dele antes de fazer a matéria. Tá quase pronta. Lembra das normas. Não inventa. Não viaja. Objetividade. O nome Vitor Meirelles de Lima pode não estar na lembrança de muita gente, o que não é estranho em um país que não preserva sua memória.
Mas com certeza você já deve ter visto alguma reprodução de seus quadros em algum caderno escolar ou um livro de história. Aliás, pintar grandes quadros históricos foi sua especialidade. Elevar a observação atenta à condição de arte. Com esse sentimento, o menino Vitor Meirelles olha as coisas ao seu redor. Com esse olhar, pinta Desterro, hoje Florianópolis, onde nasce no dia 18 de agosto de 1832. Tem, então, 14 anos, e sua aquarela impressiona o conselheiro do Império, Jerônimo Coelho, que leva seu trabalho para a Academia Imperial de Belas Artes. Com 15 anos incompletos, parte para o Rio de Janeiro. No final do curso de pintura histórica, aos 20 anos, prepara a tela São João Batista no Cárcere, que lhe dá o prêmio de viagem à Europa, para onde embarca em janeiro de 1853. Ok. Vamos por agora um dos quadros que ele fez na Europa. Flagelação de Cristo. A escola veneziana, com seu colorido suave, influencia o pintor. Além de Flagelação de Cristo, a tela Degolação de São João Batista está entre as primeiras composições originais da fase europeia. Ambas são produzidas na Itália. Vitor Meirelles era um servidor exemplar. Produzia incansavelmente. Em 1858, com mais de 100 trabalhos enviados... Não inventa, guria, não viaja. O que foi? O que é que foi? Dizer que o cara é um servidor exemplar nesse tom vai soar provocação. Você não percebeu ainda que a ordem é criar uma imagem desfavorável a tudo que se relaciona com o Estado? Terra, polêmicas e contradições à vista. Vitor Meirelles retorna ao Brasil no dia em que completa 29 anos, depois de passar 8 na Europa. Saudado nos meios oficiais e na academia, da qual torna-se professor de pintura histórica, sua trajetória não fica imune apesar das críticas. É visto por alguns como convencional, deturpador da história e até plagiador. E no momento de combinar arte e sobrevivência, depara-se com um dilema entre sua natureza e as encomendas militares. Assim, o pincel do nada bélico Vitor Meirelles tanto explode seu romantismo em Moema, como os tiros de canhão dos patrocinadores imperiais. As encomendas militares foram uma forma de sobrevivência para o artista. Além disso, na época, era muito difícil viver só de pintura. Assim, Vitor Meirelles precisava fazer muitos retratos e telas como esta passagem de Humaitá, da Guerra do Paraguai. Mas eu penso que lhe faltou um pouco de ousadia. Poderia ter sido precursor do impressionismo no Brasil e não foi. Simplesmente porque sua consciência estética acadêmica não permitiu. A vinda do Vitor naquele momento foi um verdadeiro crime de lesa pintura. Disse isso ao diretor da academia, Tomás Gomes dos Santos. Mas, embora defendesse a continuidade dos seus estudos na Europa, sua volta para o Brasil significava a esperança de termos, finalmente, um artista brasileiro por aqui capaz de revolucionar a pintura. Antes das batalhas militares, em 1866, Vitor Meirelles pinta um outro tipo de conflito, mais identificado com seu espírito. A luta romântica de Moema contra o mar. Na direção da nau em que parte seu amado Diogo Caramuru, em companhia da esposa Paraguaçu. Inspirado no poema de Santa Rita Durão, Vitor deixa sua inspiração navegar para além das palavras do poeta e cria a imagem final da tragédia. O combate naval de Riachuelo foi pintado 2 vezes, uma por encomenda, outra por obstinação. A encomenda do Ministério da Marinha, em 1868, revela que confundir propaganda militar com patriotismo não é de hoje no Brasil.
Ainda mais quando o negócio é ocultar interesses políticos e econômicos de alguma potência. No caso, os do Império Britânico na derrota do governo paraguaio. Para fazer isso, o governo brasileiro exalta heroísmos com os meios de que dispõe. Entre eles, a pintura. A realização do trabalho leva 4 anos. Para estudar e recriar o ambiente das batalhas, Vitor chega a ir à própria Guerra do Paraguai. Mas o combate naval de Riachuelo sofre uma destruição irremediável, por absoluto desleixo na sua conservação após participar da Exposição de Filadélfia, Estados Unidos, em 1876. Vitor só retoma o ânimo ao pintá-lo novamente, dessa vez sem qualquer patrocínio. O quadro é exposto no Salão da capital francesa, ao lado de O Piloto, de Renoir. No Rio de Janeiro, é exibido na Exposição Geral de 1884 e, mais uma vez, divide a crítica, a exemplo do que acontecera com a primeira versão. Munido de pincel, tinta e muita paciência, Vitor ocupa boa parte de seu tempo retratando as poses da corte. Para Manuel de Araújo Porto Alegre, o país ainda não está preparado para a grande arte. E no império da vaidade, o que não falta é quem queira dar o ar de sua graça em paredes aristocráticas, fardados, condecorados, entre livros ou em qualquer outro cenário. Diante do pintor, desfilam os mais diferentes tipos, de todas as idades. No Brasil, o artista não consegue sobreviver só da sua arte. Se você quiser sobreviver, pinte retratos. Dom Pedro II era muito chegado no retrato. É claro que Vitor precisava defender o seu. Linguagem muito chula, hein? A intensa produção de Vitor, entre 1861 e 1879, soma 83 retratos. Seu trabalho é considerado incomparável. Tem a capacidade de expressar, além na exatidão dos traços, a alma do retratado. O pobre Vitor também teve que pintar muita criancinha. Empolgado com a vitória militar na Guerra do Paraguai, o governo investe nos quadros históricos. Patrocina, então, a primeira Batalha dos Guararapes, entregue às mãos de Vitor Meireles. Pouco importa que o fato tenha acontecido mais de 2 séculos atrás. O objetivo é reforçar o nacionalismo, com o registro daquela importante vitória dos pernambucanos sobre os holandeses, em 1648. A tela é iniciada em 1874 e concluída após 5 anos, depois de 768 estudos realizados. Exibida na Exposição Geral da Academia das Belas Artes de 1879, divide as atenções com a Batalha do Havaí, de Pedro Américo. As 2 obras protagonizam uma das maiores polêmicas da história das artes plásticas no país. No calor das discussões, Vitor é acusado de vários plágios em sua obra. E nem mesmo a primeira Batalha de Guararapes escapa. Uma exposição com as reproduções dos trabalhos ditos originais é realizada para comparação. Para os defensores do pintor catarinense, fica comprovada a injustiça. É através da imprensa que a guerra salta dos quadros históricos e chega com toda a força na opinião pública. A exposição registra um recorde de frequência, mais de 300.000 pessoas.
verdadeiros partidos formam-se para acusar e defender um e outro pintor. A Batalha do Havaí, de Pedro Américo, outra encomenda para glorificar a vitória sobre os paraguaios, também é acusada de plágio. No final, a Batalha do Havaí divide o primeiro prêmio com a Batalha dos Guararapes. A academia não ousa mexer ainda mais com os ânimos. Esse debate da imprensa tem grande repercussão na opinião pública. Nessa verdadeira batalha, um dos mais ácidos críticos de Vitor Meirelles é Ângelo Agostini, da Revista Ilustrada. É inegável que a ideia foi primorosamente pintada pelo senhor Vitor Meirelles. Mas é inegável também que, ao contrário da Batalha do Havaí, a Batalha de Guararapes peca pela falta de movimento. As caras são muito parecidas e a ausência de expressão contagia quase todos. A julgar pela pouca ação e pela paralisia dos personagens, só mesmo o título da obra para informar ao público que, é uma batalha. Foi uma campanha cruel contra Vitor Meirelles. Nessa campanha valia tudo. Eu acho que Agostini não tinha uma massa crítica para atingir Vitor Meirelles, mas conseguiu. O próprio Vitor Meirelles, em um artigo, disse que procurou mostrar um encontro feliz, onde os heróis daquela época se viram todos juntos. Só faltou dançarem um minueto. Ou seja, alterou o fato, a história. Depois dessa confissão, a crítica nada tem que analisar da Batalha de Guararapes, que pode ser uma caricatura para rir, um combate de brincadeira, menos um quadro histórico. Em 1889, nova investida militar. Mas, ao contrário de outros tempos, não significaria um novo trabalho. A chegada da República começa a pintar o cenário da decadência de Vitor Meirelles. Nesse ano, após desentendimentos com a nova direção da então Escola Nacional de Belas Artes, é aposentado. Depois de dar aula no Liceu de Artes e Ofícios e de tentar fundar uma escola livre de belas artes, sem encomendas, acaba pobre. Vitor reencontra-se com a natureza ao pintar o panorama do Rio de Janeiro. Exposto na Bélgica para atrair imigrantes ao Brasil, premiado em Paris, por aqui não tem repercussão favorável nos meios artísticos e oficiais. A obra, em forma cilíndrica que envolve o espectador em movimento circular, só servirá para que Vitor não passe fome, com a cobrança de ingressos para vê-la em um barracão. Só restam os estudos. Os originais viram retalhos para cobrir mercadorias. O panorama media 115 metros de comprimento, 14 metros de altura, 36 de diâmetro, totalizando 1.667 metros quadrados. O que mais o impressiona na obra de Vitor Meirelles? Eu penso que a fidelidade do artista em registrar o humano nas suas obras, a sua competência também em forjar figuras que parecem saltar da tela. Isso me impressiona profundamente. Mas também, ao mesmo tempo, me promove forte impressão a ausência da figura dos negros, né? A insensibilidade do artista em registrar a passagem dos negros na sua luta em busca da emancipação política, econômica e social. Eu posso falar sobre Vitor como poeta, como pintor. E falar da minha experiência pessoal com ele. É uma experiência particular. Não é o Vitor Meirelles das batalhas, da pintura cortesã que me prende. É um Vitor Meirelles misterioso, o Vitor Meirelles do retrato da mulher morta, que sem dúvida é um dos quadros mais enigmáticos e dramáticos da pintura. Eu vou desligar essa droga. Ei, quero ver minha novela.
Você acabou com a matéria. Eu não disse para não inventar. Mas cortar a Você referência... queria fazer um discurso explícito sobre a perda do patrimônio público. E só faltou dizer abaixo as privatizações. Liberdade de expressão só quem tem é o patrão. Enquanto não se alterar este quadro, a televisão só vai mostrar o que interessa politicamente mostrar. Após a morte de Vitor Meirelles, o boicote à sua obra é completo. A escola onde ele estudou e lecionou não expõe seus quadros. O pior ocorre 7 anos depois, quando um restaurador descobre, por acaso, no pátio em frente à escola, 3 caixões com as telas que compunham o panorama do Rio de Janeiro. O restaurador propõe inicialmente a desinfecção dos caixões para recuperar a obra. Os caixões desaparecem e as telas ficam inteiramente ao relento, enquanto durante meses, burocratas de vários órgãos discutem as providências.